Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 80ª aula da nossa Escola Bíblica Online. É muito bom estar aqui com vocês, ensinando e aprendendo também. Então, eu fico muito feliz de você aí estar nos acompanhando, você estar aprendendo a genuína, verdadeira Palavra de Deus. Então, vamos dar continuidade hoje. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e estamos no capítulo 7 e temos falado de pecado, de justificação, nós temos falado da graça, a natureza humana, né? A natureza pecaminosa do homem. Então, o apóstolo Paulo agora está falando que ele tenta fazer o bem, mas ele não consegue justamente por esta pecaminosidade do homem. Então, nós vamos para Romanos 7, verso 20 e 21. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, esse é o conceito de escravo. Na verdade, faz o que alguém obrigou, né? O pecado que age dessa maneira. A lei demonstra quem somos. Então, alimente o seu espírito, pois ao sermos abordados pelo pecado, nós conseguiremos resistir a ele. Então, fazer o que agrada a Deus, nós vamos conseguir. Romanos 7, 22, 23, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Então, no coração, Paulo diz, quero agradar a Deus e quero também desobedecer a Deus. Então, na nossa carne acontece isso. Então, todos nós enfrentamos esta batalha. É a batalha espiritual que nós sempre falamos nela. É a batalha do pecado, né, da carne, contra o espírito, que vai nos levar à obediência à palavra de Deus. Verso 24 e 25. Então, desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Então, eu não mereço, diz Paulo, as coisas de Deus por mim mesmo. Eu não consigo me livrar desta natureza terrível. Mas pela graça eu venço em Jesus. Então, na minha mente, eu sou escravo da lei de Deus. Na minha carne, eu sou escravo da lei do pecado. Agora, nós vamos ver a vida através do Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Neste capítulo 6 e 7, nesses dois últimos capítulos, Paulo fala livres do pecado pela graça, a lei da escravidão e da graça, a analogia do casamento e a lei e o pecado. Então, Paulo fala sobre isso, trabalhou muito, né, sobre essa natureza pecaminosa que nós temos, e agora ele vai falar da esperança em meio a esta natureza pecaminosa, né? Nós temos conserto, sim. Nós temos para onde correr, sim. Então, vamos para o capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa linda. Vamos considerar algumas verdades. Somos pecadores, sim, mas
mesmo pecadores, somos pecadores transformados. Vida na lei do pecado e da morte é o que nós temos em Cristo. Em nossa vida, a ação do pecado já não tem validade mais por causa de Jesus, por causa da graça. Então, no entanto, além do Espírito da vida, essa graça nessa nova vida com Jesus através do Espírito Santo. Então, novas vontades aparecem no nosso coração de servir a Deus e assim nenhuma condenação existe. Paulo diz: vocês podem ter certeza de que estão salvos se vocês agirem pela fé. Vocês são salvos pela graça. Nenhuma condenação vai haver sobre vocês. Verso 3 e 4, porquanto o que fora possível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então, a lei não dava salvação, porque não conseguimos obedecê-la 100%. Paulo falou muito sobre isso. Deus envia seu Filho como homem, em semelhança, sem pecado, mas podia ser tentado, semelhante ao homem, mas não igual. Ele venceu a carne. Então Deus condenou em Jesus o pecado, o sacrifício na cruz, e nos tornou justos, salvos pela graça. Então Paulo traz a esperança por toda a obra que Jesus fez. Então nós podemos andar na direção que o Espírito Santo nos leva. Somos capazes de agradar a Deus, sim, com a ação do Espírito Santo. Você pode ver isso no livro de Ezequiel 36, versículo 26. Tira algo de mim, da nossa vida, a pecaminosidade, e nos dá vida, algo muito bom, que é o Espírito Santo. Versos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, cogitam, pensam, fazem, têm ações que agradam a Deus, quando pendem para o Espírito e andam na direção que o Espírito Santo está mostrando. Então, essa inclinação para a carne dá morte, condenação. E a inclinação para o Espírito dá vida e paz. Nós temos essa escolha, Podemos escolher aí o que nós queremos. Ter esta pendência, para a carne ou a pendência para o Espírito. Então, vamos pender para o Espírito, que nós teremos aí vida e teremos paz. 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, uma pessoa que gosta de estar em pecado é inimigo de Deus. Você sabe o pecado que você tem. Então, todas as vezes que você peca, você está se afastando de Deus. Então, a lei de Deus, quando ele fala, lei de Deus é a vontade de Deus. Então, nós temos que avaliar a nossa vida, temos que ter a certeza de que somos convertidos e não convencidos. Tem pessoas convencidas. Por quê? Porque elas vão na igreja, elas leem a Bíblia, elas fazem parte de círculo de oração, mas elas não obedecem, elas não têm uma vida no altar do Senhor. Elas não são testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. O que elas fazem é pender para a carne, é satisfazer a carne. Então, preste bem atenção. Você é convertido ou você é convencido?
Então, convencido parece que é crente. Tem jeito de crente, mas não é crente. Na vida, ele não se encontra nesta inclinação do espírito, mas para a vontade carnal. Não agrada a Deus. E o convertido trata o pecado de forma diferente. Então, ele sai da inimizade com Deus e agora ele vai agradar a Deus. 9 e 10, vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vamos entender que Deus é justo. Deus perdoa, mas ele é justo. Então, os nossos pecados, teremos consequência deles, né? Mas nós andando no Espírito, nós vamos o quê? Obedecer a Deus, nós vamos agradar a Deus e nós vamos, então, ter justiça na nossa vida. Fala da realidade dos convertidos, do Espírito Santo, mas tem que estar o Espírito na sua vida, se você crê verdadeiramente, se você agrada a Deus. O Espírito Santo é a marca na vida do cristão. Somos selados no Espírito Santo em nossa conversão. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Se não fosse assim, nós não seríamos de Deus. Então, estamos mortos para o pecado e temos vida por causa da justificação pela fé. Desculpa. Verso 11 e 12. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivifica também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não, nós devemos uma vida santificada, uma vida justificada diante de Deus. Então, habitar é morar. Nós temos aqui a Trindade, Jesus, o Espírito Santo e aquele que ressuscitou Jesus, o nosso Pai, o nosso Deus. Então, nós temos a garantia de que seremos vivificados assim como Jesus o foi. Então, a vida aqui nessa terra, não é o final, né? O Pai fará em nós uma obra semelhante à que fez em Jesus Cristo. Nós já começamos até a experimentar a ação parcial do Espírito Santo. A obra do Pai está em andamento em nossa vida. Nós estamos caminhando, nós temos aqui, nós aceitamos a Jesus, temos salvação, mas temos um caminho a percorrer. E esse caminho até a vida eterna que nós temos a percorrer é o Espírito Santo que faz conosco. É Ele que vai falar para nós, você está pendendo para a carne. Então, penda para o que eu estou te dizendo. Vai nos mostrar o caminho correto. Então, isso está em andamento em nossa vida, né? E o pleno será alcançado na glória. Essa obra será terminada quando nós formos para a glória, né? Então, veja bem, esse caminho a percorrer é que é difícil. Esse caminho é que nós temos que andar no Espírito, temos que andar com o Espírito Santo, observando aquilo que Ele nos diz. Então, nós recebemos a salvação, o velho homem morre, e aqui temos limitações, temos vestígios da ação do pecado. Nós podemos cair sim, podemos pecar sim, mas já temos a capacidade de agradar a Deus aqui nesse mundo. Somos devedores de gratidão por tudo que Deus fez por nós. Então, devedores, sim, de agradar a Deus. Essa é a nossa dívida. Jesus pagou e nós temos que pagar obedecendo a Deus. Claro, por amor. Nós fazemos isso porque nós temos o Espírito Santo que traz alegria, que traz paz, que traz vida dentro de nós,
né? Agora 13:14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que preciosidade Paulo está nos falando hoje. Nós somos filhos. Nós escolhemos andar pelo Espírito e não pela carne. Então o Espírito nos capacita a dizer não aos desejos pecaminosos. Dói, claro que dói. É você deixar aquilo que te agradava no mundo, desejos carnais, mas agora você fala não. E quando você fala não a esse desejo carnal, você sente a alegria do Espírito Santo, porque você está agradando a Deus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Ah, todos são. Não se engane. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são. A palavra de Deus diz que a porta é estreita. Você vai ter que sacrificar. Você vai ter que deixar para trás. Mas você tem uma compensação. Você tem a companhia do Espírito Santo. Você não está sozinho. Você vai alcançar a vida eterna. Você estará agradando a Deus. E Deus estará trazendo fruto do Espírito para a sua vida. Paz, amor, mansidão, domínio próprio e muitos outros. Então nós temos uma compensação, sim. Deus se agrada. São filhos os que receberam a Jesus Cristo, entregaram a sua vida a Ele. Então pratica, né, demonstra essa transformação na prática diária. Não, eu não vou lá mais. Olha, quero ir agora, não vou mais para as baladas, não vou ficar por aí, não vou ficar em casa assistindo TV, eu tenho culto. Eu tenho que estar na igreja, porque Jesus quer falar comigo lá. Eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos, aquela família espiritual que Deus separou para que eu pudesse estar com ela. Então, essa comunhão dos santos é a palavra de Deus que diz que nós devemos estar. Você é a igreja, sim, você é casa de Deus, mas a igreja em si, ela é a comunhão dos santos, é onde nós oramos juntos, onde nós nos alegramos juntos. Então, no verso 15, porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez, até atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então o espírito da escravidão já tínhamos na carne no velho homem. Mas agora nós recebemos de Deus adoção, nós somos adotados, né? O Pai tem um filho, Jesus, e através deste filho ele adota. Não é da família, mas tem todos os direitos como tal. Somos filhos juntos com Jesus. Olha, gente, que privilégio. Demonstra que além de Deus nos dar a capacidade de sermos filhos, nos dá também a abertura de que um filho tem de chamá-lo de pai. Isso quer dizer intimidade com o Senhor. Verso 16, 17, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. Então testifica, quer dizer, Ele confirma. Temos a certeza da salvação nesta confirmação. Junto com Jesus, recebemos a herança de estarmos na presença do Pai eternamente. Cristo é filho, filho é herdeiro. Cristo sofreu, Cristo venceu. Sofrimento trará glorificação para nós também. Então, aos sofrimentos do presente e com glórias no futuro. Romanos 18, 19, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, Paulo acredita que se estamos passando, o que estamos passando, ele está aqui nas viagens missionárias e está sendo perseguido. Ele está sofrendo, mas quando colocamos a glória de Deus, o que ele está fazendo em nós é muito maior do que o sofrimento. Paulo fala, olha, o que eu estou sofrendo, dói, é difícil, mas a glória que Deus tem em mim e para mim é muito maior do que isso. Meus objetivos estão sendo alcançados. Criação é o universo criado por Deus. Deus está transformando não só a nossa vida, mas a natureza foi afetada também pelo pecado do homem. Então teve um desequilíbrio e Paulo demonstra que essa glória que Deus está trabalhando, nós vamos saber quem são salvos e quem são os condenados. E Deus vai provocar mudança na criação para que os seus filhos vivam eternamente. Olha, gente, tudo por sua causa, tudo por minha causa. Então Deus vai trazer transformação na realidade que nós vivemos hoje. Ai, que benção. Glória a Deus por isso. Verso 20 e 21, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E na esperança de que a criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criação, a natureza, sofreu com a entrada do pecado humano, mas não natural. Mas a consequência do pecado, Deus puniu. Estava na regra que se ele pecasse, ele morreria. Mas haverá transformação na criação para comportar a liberdade dos filhos de Deus. Verso 22 e 23, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, Paulo usa a expressão geme e suporta angústia, comparando a uma mulher em trabalho de parto. Paulo faz muito isso, né? Toda a criação está sofrendo, mas vai dar à luz, né? Trazendo nova vida. Nós aguardamos a realização plena do plano de Deus. A redenção do nosso corpo aqui é parcial. Nós somos filhos e no final temos a esperança maior de estarmos na presença de Deus com um novo corpo. Até que chegue aquele dia, nós gememos por causa do pecado. Verso 24 e 25, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então nós vemos com os olhos, né? Mas não vemos com nossos olhos todas essas glórias para o futuro. Mas sabemos que a nossa esperança será alcançada no seu objetivo. Estamos no processo. Esperamos com paciência, andando e agradando a Deus. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre a intercessão do Espírito Santo por nós. Amém? Espero que você tenha gostado da aula, esteja aí se entrosando, né, com tudo isso que nós estamos falando, clareando sua mente para várias coisas. Então, curta, compartilhe, comente, né, que é muito bom para nós quando nós vemos que você ali clicou, que você ali
comentou, e mais ainda quando você compartilha com seus amigos, com seus familiares. Amém? Eles também precisam ouvir esta verdade. Amém? Tenha um excelente domingo aí na presença do Senhor Jesus e um excelente domingo com a sua família. Esse é o meu desejo para hoje. Amém? Até o próximo domingo. Um beijo grande no seu coração.